Olá, bom dia. Hoje, 23 de dezembro de 2023 e então estamos aqui na live do sábado, hoje um pouco mais cedo até, tá? Uma coisa que é interessante, conversando um pouco com vocês, uma coisa que é interessante é que esse tempo, né, de calor exagerado, etc., ele nos tira um tanto do eixo, né? Então, eu observo aqui, nas minhas atividades de escritas, de vídeos, que com esse clima, às vezes fica difícil até a concentração, né, da gente. Hoje está mais fresco, está chovendo desde ontem, então está mais fresco. Então, é mais tranquilo, né? Pelo menos essa parte aqui. Mas são as alterações climáticas que as pessoas negam. Muita gente nega. Então a gente só vai poder, muita gente só vai admitir as alterações climáticas, etc., sentindo na pele, infelizmente, né? E daí todo mundo sente. Aí até a gente que luta aí pela preservação do planeta, até a gente é afetado, ninguém escapa. É isso? Então é isso aí, gente. Então, bom dia para vocês. E hoje eu resolvi fazer uma reflexão, começar, né, propor uma reflexão a respeito de identidade, né? A respeito do ser humano, de forma geral. Porque uma dificuldade que o ser humano tem é, assim, uma entre outras. Primeiro é a própria ignorância de todos os níveis, tá? É esse não saber, não conhecer, não e nem se interessar por saber e conhecer. Isso é que é a desgraça do ser humano. Por isso que nós estamos nesse caos aí mundial, na verdade. Não só no Brasil, no mundo. Então, a gente tem esse problema da falta de profundidade do ser humano. E veja vocês, não é por falta de conhecimento disponível. Porque nós temos conhecimentos disponíveis desde a antiguidade. Nós temos conhecimentos disponíveis. Certo? Então, nós temos muito, né, de conhecimento a nos servir, né? E só que nós não nos detemos nisso. Então o ser humano, ele tem esse problema até na sua própria identidade. Ele, em verdade, não sabe quem ele é ou o que ele é. Essa é a questão. Então fica tudo no ar, né? Tudo no ar, tudo sem solução, digamos assim, sem progresso, né? Por desconhecer a sua própria natureza. Existe o ser humano na sua totalidade. Ele não é só esse corpo físico, certo? Existe um corpo anímico, que é a alma também. E existe o corpo espiritual. E tem outras denominações, né, como o duplo etérico, né, como inclusive o perispírito, de acordo com a doutrina espírita. São vários corpos
num só corpo. Então essa representação física, ela, na verdade, ela representa muito mais, né? Porque existe um corpo emocional, né? Então existe, nós somos camadas corpóreas, digamos assim, para ficar mais fácil. Entende? Então nós vivemos desse jeitão. E por não sabermos de todas por não sabermos de toda essa complexidade do ser, então a gente vive mal, na maioria. E nós, principalmente, né, nós, na verdade, fomos impedidos, essa é a questão, nós fomos impedidos de evoluir para nos conhecer melhor. Isso internamente também. Nós fomos impedidos por isso, por diversas crenças e também pelos próprios instrumentos de poder, de dominação. Então nós fomos impedidos de termos esse conhecimento, mas isso não justifica que a maioria das pessoas não busque o conhecimento, não busque evoluir, prefira ficar feito marionete, sendo manipulada pelas diversas instâncias de poder, inclusive instâncias de poder religioso. Porque muitas das religiões também, a maioria, desde os primórdios, né? Se você pegar a própria Igreja Católica, lá, católica, apostólica, romana, que foi fundada lá, né, pelos romanos e por uma facção de cristãos, né, viveu e ainda vive o tempo todo impedindo o ser humano de evoluir no conhecimento de si mesmo. Isso é real e é complicado. Então acabou que o ser humano, nós optamos, entre aspas, optamos pela via material. Então, para nós, para a maioria das pessoas, a vida é isso aí. Essa realidade concreta, material que está aí. Então, os valores morais, tá? Os valores morais, espirituais, todos esses valores, eles foram relegados e estão sendo até hoje relegados a um segundo plano. Porque nessa luta o tempo todo por ter mais, por consumir mais, o ser humano acaba também sendo consumido. A verdade é essa, você consome e é consumido nesse sistema capitalista que está aí, do jeito que está aí. Você é consumidor e é produto e é consumido. Então é isso que acontece. Então você não é um ser em si, você não é. Você é uma representação de ser, mas não o ser integral. Então você é uma coisa, na verdade, do jeito que estão as coisas no mundo. É isso. Então nós fomos perdendo e estamos perdendo cada vez mais a nossa essência, que eu chamo assim de humana e espiritual. A nossa essência primeira, nós estamos perdendo cada vez mais. Por falta de conhecimento e de
aprofundamento do conhecimento, principalmente nesse campo que eu estou falando, nesse campo metafísico espiritual, que é necessário obter mais conhecimento para entender não só a si mesmo como criatura, mas para entender o mundo que está ao redor. Por isso que a maioria das pessoas é facilmente manipulada o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. É interessante, parece que é besteira, né? Parece que tem gente que acha que é teoria da conspiração, essas coisas, mas não é. Você sabia que os meios de comunicação, eles filtram todas as notícias e só jogam para o público aquilo que lhes interessa. E lhes interessa enquanto parte de um poder que domina tudo. Você não fica sabendo todos os detalhes das notícias porque eles não querem que você saiba. Eles só querem que você receba aquela notícia, aceite aquela notícia e fique ali do seu canto, inclusive com medo. Porque os meios de comunicação, hoje em dia, principalmente a televisão, né, e principalmente a televisão aberta, né, essa que está aí para todo mundo, ela é utilizada como instrumento de alienação. Ela dá as notícias de acordo com o interesse de quem eles representam. E eles não representam o povo. Eles representam poderes econômicos que bancam eles. Então, você fica ali recebendo essa enxurrada de informação negativa, destrutiva, que não constrói nada, e que é feita e seletiva, porque eles te mandam a notícia que eles querem que você acredite. Eles não querem que você pense, que você interprete a notícia, que você vá mais além da notícia. Então, tudo isso faz parte desse processo, aonde que o ser humano em si, ele não conhece a si mesmo. Ele é mais uma coisa colocada aí nesse mercado, de aberrações que fica, que está aí à disposição. Então é isso. Todas as coisas são distorcidas. A luta, por exemplo, contra a discriminação racial, ela é distorcida o tempo todo. E às vezes pelos próprios agentes dessa luta, pelas aquelas pessoas que compõem a narrativa dessa luta. E os meios de comunicação, e principalmente a indústria do marketing, eles destroem essas lutas. Quando eles vulgarizam, por exemplo, agora toda propaganda tem sempre alguém da raça negra. Homens, mulheres, crianças, então cria uma fantasia de que todo mundo é igual. E não é. Então, o tempo todo. A televisão passou a produzir, principalmente a Globo, passou a produzir séries e minisséries com negros, mas mostrando muito mais o lado negativo da negritude. Os criminosos, etc, etc, que você, se quiser, é só pesquisar, você vai ver por aí. A propaganda é feita de forma enganosa, colocando as pessoas como se nós vivêssemos num mundo onde que existisse realmente uma democracia interracial, o que não existe. As questões ligadas ao LGBT, etc., também são da mesma forma. Os instrumentos de propaganda, eles fazem de tudo para vulgarizar essa luta, por inclusão, certo?
É isso. Então, são várias questões que estão colocadas aí, né? Que as pessoas, às vezes, a maioria do tempo, na verdade, não percebe. Ou não quer perceber, está alienada, né? Está aí, né? Enchendo a cara todo fim de semana, comendo, bebendo, transando, quer dizer, ouvindo música ruim e fica achando que está tudo às mil maravilhas. Quando não é bem assim. A realidade é muito diferente disso tudo. Tá? E tem outro aspecto, né, do ser humano. Quem é o ser humano, ou o que é o ser humano. Né? Se você entrar no campo do plano espiritual, o ser humano, ele na verdade é um espírito encarnado aqui nesse planeta. E está encarnado aqui nesse planeta, logicamente, com a intenção da criação, a intenção é a evolução. Só que, chegando aqui, então, esse ser espiritual, que agora habita um corpo, e coisa e tal, ele é absorvido pelo mundo material. E quando ele não busca evolução, não busca conhecimento para evoluir, para transcender a materialidade, ele então permanece prisioneiro nisso. E todo mundo, né, todo mundo ajuda nisso. Né? Ajuda nesse aprisionamento do espírito, né, no campo da materialidade. E, como eu disse, até as igrejas constituídas ajudam nisso, porque elas não esclarecem os seus, né, afiliados, devotos, etc. Aí você deve estar pensando, então, para onde vai parar isso, né? Isso vai parar no caos, como eu já falei em outras vezes aqui, né? Quer dizer, esse mundo caótico que nós estamos, nós devemos esse mundo caótico a essa materialidade que absorveu, né, quase que todo mundo dentro de um encadeamento aonde que as pessoas vivem e morrem pelo consumo. Então ninguém está pensando em cuidar do espírito, cuidar da alma, desenvolver valores morais profícuos, benfazejos, de alto nível, né, de alto patamar. A maioria não está interessada nisso. E principalmente hoje os jovens não estão interessados nisso, porque os seus próprios pais já os abandonaram, já os entregaram para o mundo material, para o mundo do consumo. Os próprios pais já fizeram isso, e até avós já fizeram isso, entregaram filhos e netos para isso. Porque deixaram, em algum momento, de transmitir valores, que deixaram solto. Entraram no mercado de consumo e passaram a mimar os filhos, os netos e tal, dando para eles objetos de consumo o tempo todo, ao invés de dar amor, atenção, carinho, presença, etc. Então nós estamos nessa situação. Não é? Assim, o ser humano ele não sabe quem ele é ou o que ele é. Eu já disse que nós somos fractais de alma, somos fractais de espírito, nós somos parte do espírito criador, nós somos fractais, nós somos parcelas. E estamos aqui para nos desenvolver e voltar para o todo, que você pode chamar de Deus,
o todo, né? O reino dos céus, se pode chamar também. Então nós estamos aqui para fazer essa jornada, né, de aprendizado, mas um aprendizado muito maior do que imaginamos. Tá? Aprendizado de elevação espiritual através de valores morais, valores e práticas morais. Nós somos isso, nós somos parte da criação. Nós não somos, né, rejeitos da criação, nós somos parte. O problema é que nós, né, nos excluímos da divindade. Né? Nós nos excluímos do que é divino quando fazemos a opção pura e simples pela materialidade. Nós nos excluímos. Então a gente entra nessa loucura materialista, consumista, egoísta, tudo isso. Então nós acabamos nos excluindo do nosso lado espiritual e nos excluindo desse todo divino, né, que nos criou. Então nós nos excluímos, nós não somos excluídos pelos outros. Existe um processo de auto-exclusão. Nós nos excluímos. Nós nos excluímos desse universo cósmico, né, sutil, metafísico, divino. Nós nos excluímos pelas nossas ações. Se nós praticamos coisas que não são boas, se nós negamos valores que não são bons, nós mesmos nos excluímos desse universo da criação. Né? Nós nos excluímos, né, da ala do Criador, do respeito ao Criador. Nós não referenciamos a criação, porque se reverenciássemos a criação, o mundo era outro. Quando nós jogamos o lixo no rio, no mar, quando colocamos fogo nas matas, como jogamos lixo em qualquer lugar, quando poluímos, etc., nós estamos desrespeitando a criação. Quando nós agredimos, né, o outro, quando nós fazemos o mal ao outro, de qualquer forma que seja, até em pensamento, nós nos excluímos, né, desse extrato divino que devíamos fazer parte e que somos parte, mesmo negando. É interessante, né? Mesmo negando tudo isso, nós fazemos parte, porque sempre há um espaço para a redenção, para a redefinição, para a ressignificação da vida e das condutas e das atitudes. Para fazer o bem, é lógico. Entende? Então a gente precisa buscar entender e se identificar com o que realmente somos. Essas figurações, eu sou isso, eu sou aquilo, isso aí é só estados temporários. Nós somos muito mais do que aparentamos ser, embora não saibamos às vezes. Então, a luta que as pessoas entram pelo ter mais, ter isso, ter aquilo, se elas desenvolvessem um pouco desse tempo para ser mais, para ser melhor, tá? Para ser mais profundo, para ser mais benéfico à sua própria vida e à vida dos demais, se dedicasse esse tempo, o mundo seria outro. Porque o mundo é aquilo que nós vibramos para ele. Então, se a maioria das pessoas está vibrando só loucura consumista, egoísta, etc., o mundo vai ser assim.
Então é isso por hoje, gente. Tudo de bom para vocês, né? Vocês tenham aí um bom Natal e paz e luz para todos e cuide-se bem por aí.